Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananokes. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Ananokes, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa. Porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananokes. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz, basicamente, que mais de 400.000 anos atrás, esses Ananokes vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução
empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananokes e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva, provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananokes retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananokes que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananokes ou gigantes celestiais estão voltando.